Oi, Então, Carla, tá me ouvindo bem? tô. Ótimo. Eu sou super novata nesse negócio de Eu live. também. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Também. Então, vamos esperar um pouquinho pra ver. Bom, você tá no Brasil? Nesse momento eu tô. Mas eu vou voltar para Portugal. Vai Na, voltar? ali é 26, 27, 26. Vim só resolver umas pendências familiares. É importante. Tô tentando essa estrutura. Gente, como que eu saio aqui dessa coisa de comentário? Aff, Maria, agora. Peraí. Ah, voltei. Tá me ouvindo? Tô assim. Cortou o cabelo, foi? Rapei. Mas eu tô raspando já há uns meses. Pra ver se dá uma leveza em qualquer. E esse calor, não é, que tá aí. É, nossa, tá mesmo, viu? Hoje fez uns 35, mas tão abafado. Caramba, tão. Caramba, tô acompanhando. Tá. Tem lugar que tá fazendo 40, né? Dependendo da região. É, você tá onde? Aqui ou aí, no caso? Agora aí. Ah, eu tô em Pernambuco. Ah, aqui também é um calorzinho bom, É. né? Assim, tá melhor um pouquinho porque tá inverno, né? Apesar de não ter inverno, mas tá inverno. Como as pessoas estão reclamando do frio no Brasil, né? A galera tá reclamando muito de tá frio. É, tá bem frio esse ano, parece, né? Nos lugares mais frios. Carla, você acha que a gente fica aqui quanto tempo, mais ou menos? Ah, entre uns 40 minutos no máximo, eu acho. Tá. Tá E bom. tem uma pessoinha pra pôr pra dormir daqui a pouco. Certo. Acho que aproveitar. Hoje saiu tudo do horário. A gente se organiza. É assim mesmo, né? Previsível. Ficam as letrinhas assim na nossa. Gente, não sai não, né? Essas letrinhas. Os comentários, né? As É, pessoas que entram e tal. No meu tá. Eu acho que não sai, não. é a minha primeira vez numa live, gente. Hoje a minha amiga que tá aí, a Marcela, não sei se ela tá ouvindo, ela tava numa live mais cedo também. É engraçado isso, né? As pessoas têm, por exemplo, eu estava dando um curso, aí um aluno que eu precisava, estava doida para falar com ele, ele não respondia, mas estava numa live. Aí eu entrei, aquela professora. Sé, você tá aí? Beijos. Hoje eu te vi lá, pastora. Até ouvi um pouquinho. Vou aproveitar e pegar uma aguinha, né? Antes que. Nesse aparelhinho, não pode metal, faz dolor, tá? Hum. Não sei também se esse horário é um horário bom para as pessoas, né? Aparecerem. Vamos, vamos descobrir agora. Mas eu acho que a gente já pode ir começando a conversar para não ficar muito tarde, não é? Tá, obrigada.
Uhum. Pronto. Então, deixa eu só introduzir para as pessoas entenderem quem está aqui a primeira vez. Eu sou Carla e faço parte do coletivo Samano, que é um coletivo recente, assim, apesar de a gente ter se encontrado o ano passado, mas ele é relativamente recente. E a gente pretende, né, está pretendendo, ao longo desses último ano, discutir, debater um pouco, refletir sobre a violência obstétrica, o racismo obstétrico, né? Violência obstétrica especificamente contra mulheres negras e aí nessa vertente do racismo obstétrico. Uhum. E aí a gente, lembrando, né, que a gente iniciou nas redes sociais através de um questionário que ainda está rolando. Então, quem não participou, né, se puder participar, compartilhar, porque a gente sabe que aqui em Portugal ainda são poucos os dados no que apontam esse tema. Na verdade, não tem dados, não é concretos. Então, foi por causa dessa necessidade, dessa lacuna, que esse grupo se encontrou, né? Essas mulheres se encontraram. E a gente pensou, então vamos lá propor esse tema aqui em Portugal e descobrir se realmente não existe racismo obstétrico aqui, não é? Uhum. Porque supostamente diz que não existe, mas é estranho, né? Vários países existirem e aqui em Portugal não, né? Então, a gente, com esse questionário, pretende fazer esse levantamento. Uhum. Então, fica aí o convite e a convocação para todas participarem. E aí também, né, em decorrência disso mesmo, desse tema e dessa falta de debate, a gente tem tentado fazer algumas lives, começou agora, né, são as primeiras, com alguns problemas técnicos, né, mas agora acho que vai dar tudo certo. E a próxima, só já lembrando, sexta-feira que vem tem outra live, né, aí vai ser às 20 horas, com o Hilda Maneira, que está em Angola, e no dia 30 vai ter um webinar, e aí vão ser duas convidadas, mais o Samanê representando Portugal, uma do Brasil e uma do Reino Unido. Então, cada uma vai falar dessa perspectiva, né? É uma pesquisadora e uma militante, doula, que vai falar sobre essas perspectivas em diferentes lugares, para a gente ter uma visão, uma discussão mesmo de vários países. Uhum. E hoje, né, a gente vai se encontrar aqui, está aqui, né, com Maíra, e que, né, faz parte do coletivo Nega Filmes, não é isso? Sim. Que também participa do Imune, colabora com o FEMAFRO e com Educar, o grupo Educar, né, Maíra? Uhum. Pronto. Então, tu, se quiser, pode falar mais. Vou fazer umas perguntas só se for mais fácil, não sei, para conduzir. Sim, acho Mas que aí você pode começar dizendo quem é Maíra, né? estou até hoje tentando descobrir. Acho que o que mais tem, as figuras que mais têm se encaixado no meu reconhecimento a respeito de mim mesma hoje em dia é a questão da maternidade e a questão da migração, né? Eu sou uma mãe imigrante, faço alguns trabalhos artísticos, mas isso sempre envolvido com uma produção de conhecimento, quer dizer, alguma ligação com espaços acadêmicos ou com educação informal também. Estou aqui em Portugal por estar experimentando essas duas realidades, de ser mãe e de ser imigrante. Estou também tendo a oportunidade, porque a gente vai, né, tentando se reorganizar na vida, de trabalhar com artes visuais de forma mais intensa do que no Brasil. No Brasil era uma atividade muito, muito secreta e assim muito extracurricular assim. E agora se sobrepôs, né, a minha carreira acadêmica, a minha vida como educadora. Então estou aí numa produção que é recente, aprendendo muito e sempre discutindo a questão racial e sempre trazendo essa nova configuração que é ser mãe, né? Estar acompanhada. Depois que a gente, quer dizer, pelo menos assim eu experimentei, né, a maternidade. Desde que eu fiquei grávida, que eu comecei a fazer uma série de trabalhos artísticos e essa relação
se integrou à minha produção, assim, de uma forma muito expressiva. Acho que eu sou, é por aí o que eu sou, Carla. Onde eu estou. Ótimo. Muita coisa. É, como a gente diz, né? Nós somos muitas em uma só, não é? É sempre assim. E aí, Maíra, eu queria que tu falasse um pouco se essa questão da racial, né? Ela sempre esteve presente na tua vida ou foi a partir de um momento que despertou, enfim, como é que tu se vê nessa discussão, né? Como mulher, como mãe, né? Nessas duas perspectivas, como é que essa discussão, ela te envolve, assim, mexe contigo de alguma forma? A questão racial é uma informação na minha vida desde sempre. Eu acho que tem a ver com a minha configuração familiar. Eu sou filha de uma mãe socialmente branca, apesar de ter também um histórico familiar de várias misturas, mas ela é socialmente branca, e sou filha de um pai negro, ambos do Rio de Janeiro, que se encontram, né, num espaço de trabalho, e eu acabo sendo criada pela minha mãe, né? Porque o casamento lá é essa instituição difícil, né? Ainda mais com bebê, ainda mais um casal interracial e com idades diferentes, também tinha essa questão. E por ter sido criada majoritariamente em espaços que a minha mãe frequentava, né? A zona sul do Rio de Janeiro, eu acho que eu lembro a minha primeira situação de racismo, de violência, né, por ser um corpo escuro no meio dessa realidade, se eu não estou exagerando, mas é uma memória dos 3 anos de idade, assim, na escola, né? Porque minha mãe também tinha toda uma relação e conseguiu uma bolsa de estudos para mim na escola Parque, que é uma escola no Rio de Janeiro super cara, super elitista. E foi lá, aos 3 anos de idade, que eu vivenciei a minha primeira situação de racismo diante da turma, que era super branca, né? Então eu cresço em espaços super brancos. E muitas das vezes eu era a pessoa mais escura, sem ser negra retinta, o que também é um assombro, né? Para ver como a questão econômica no Brasil está bem centrada num grupo branco, né? Também tem isso, assim. Eu conseguia ser a mais escura entre pessoas sempre brancas, né? Assim, então isso foi na minha infância, adolescência. No final da adolescência eu descubro o movimento estudantil, o JS, aí descubro beleza nessa coisa de ser negra. Vou também reformulando a minha identidade racial, porque é sempre uma tendência do embranquecimento, né? Ainda mais quando você está numa classe média, as pessoas tendem a te embranquecer, mas não o suficiente para te colocar numa situação, no privilégio de ser branca. Isso é muito doido também. Mas a figura da morena, né, sempre foi repetida. Você nem é tão preta assim, você nem é tão escura assim, para umas questões, né? Havia sempre essa questão rondando minhas relações afetivas, no crescimento como pessoa, nessa transformação como mulher. Minha autoestima é devastada por conta desse processo escolar muito violento, muito agressivo. E aí, quando eu entro na faculdade, é outra história, né? Também reencontro outras forças, vou dialogar com outros grupos, e também não, a coisa não se resolve, é difícil também, né? Mas acho que foi por aí, Carla. Eu tenho a questão racial como uma problemática na minha existência, nessa, pelo menos, desde as minhas primeiras memórias. E tu Assim. acha que ela é assim, né? Eu pergunto mais para tu contar um pouco, né? Perpassa a tua experiência como mãe, assim, quando tu ficasse grávida, tivesse algum medo, tu estava grávida, tivesse bebê em Portugal ou no Brasil, né? Primeiro, assim. E
tu sentisse algum receio, né, de sofrer algum tipo de racismo durante a gravidez, durante o parto, durante o pós-parto, nessas fases, ou não? Assim, conta um pouco do que tu sentia em relação à maternidade na gravidez, no parto, né? Quais foram os teus receios relacionados com essa questão, né, do racismo, se existiu, né, no caso? Aham. Eu tenho uma grande amiga, muito amiga de infância, que inclusive conhece toda essa trajetória, já ouviu muitas histórias, já vivenciou, que é uma amiga branca, super branca. Se ela não abrir a boca, é capaz de acharem que ela é dinamarquesa, sei lá, e brasileira. E eu já sabia por ela, da sua experiência de parto em Portugal, que a coisa era muito violenta aqui. Ela sendo uma mulher branca. Então, quando eu engravidei aqui em Portugal, eu fiz o meu acompanhamento pré-natal em Portugal e eu tinha o receio da violência obstétrica. Eu fiz todo o acompanhamento, eu fui no centro de saúde, eu fiz aquela escolinha, eu vi sempre umas piadinhas brasileiras, não sei o que, não sei lá, mas eu tinha mesmo, era medo da violência obstétrica. É engraçado isso, né? Eu não acionava a questão racial até chegar no hospital, até chegar a hora de parir, que as coisas se somaram, né? Porque o que eu percebo é que Portugal tem altíssimos índices de violência. Quer dizer, primeiro Portugal tem um problema seríssimo com a mulher, né? Portuguesa, branca, negra, enfim, qualquer grupo étnico-racial, esse país tem um nível de patriarcado assim complicadíssimo, esquizofrênico. Só que é a coisa quer dizer, desse cruzamento, né, dessas informações que se somam. Quando eu chego na maternidade para parir, com muito medo de sofrer algum tipo de violência obstétrica, eu me deparo com uma enfermeira que, aliás, tinha todo um fenótipo pouco europeu, digamos assim, dentro do nosso imaginário de europeidade, de branquilidade, mas uma mulher portuguesa, europeia e muito ciente dessa sua portugalidade. E ela me acompanhou por umas 3 noites na minha internação, e ela, que eu pari essa pessoinha aqui, que já está enorme, e ela vinha, cara, foi uma coisa super violenta, assim, que se somou à violência obstétrica, né? Então, o meu parto, eu tive uma situação de violência obstétrica, de racismo obstétrico. Essa enfermeira vinha me dizer toda noite que eu não ia parir a minha filha, porque eu era brasileira, eu era resultado de uma mistura de raças, e isso fazia com que no Brasil as mulheres tivessem um útero ruim. Não era à toa. Aí ela ainda mexia no meu cabelo e falava assim, não é à toa que vocês fazem tanta cesárea no Brasil, né? Aí eu, na primeira noite, falei assim, você é enfermeira? Como é que você está falando um negócio desse? Mistura de raça? E eu meio dopada, né? O que me enfiaram de remédio foi no Já final, começou daí, não é? Já é uma violência, não é? né? Essa Esse dopar, né? total. Era a minha filha menstruou na primeira semana de vida dela. Pra você ter noção do tanto de remédio não consultado que me enfiaram veia dentro, né? Para realizar o parto. E a questão racial era nesse nível. Essa senhora era super carinhosa, super com a voz super mansa, afetiva, e vinha me dizer toda noite que eu não ia conseguir parir a minha filha, porque eu era do Brasil. O Brasil tem uma população que é resultado de uma mistura de raças. Era assim, aí eu falava, vem cá, a senhora tentava baixar uma socióloga, tentava dar uma aula, mas eu também estava tão pé da vida, tão grogue. Eu falava, senhora, é da saúde. Isso que a senhora está falando é uma incoerência, né? Eu não estou entendendo qual é o seu objetivo. Falar em mistura de raça, entendeu? Qual é o objetivo da senhora?
Aí pedia para ela sair, assim. E ela repetia essa, quase uma cantiga, assim, vinha baixinho. É quase um mantra, né, que ela estava tentando fazer, mas para não conseguir, de fato, né? E o corpo acho que endurece mesmo, né? Porque eu, de fato, fiquei lá por 5 dias nessa injeção de hormônios e de aceleramento e não sei o quê. E era essa senhora muito estúpida à noite e durante o dia eu tinha que enfrentar uma médica e ela veio me dar o toque. Eu nunca tinha recebido o toque, né? Passando por um processo de... Eu estava ali no processo de parto, mas um processo que estava sendo complicado pelo hospital, né? Por conta desse excesso. Eu tive uma gravidez, vomitei muito, mas uma gravidez com todos os índices de saúde, super tranquila, assim. A bebê super tranquila. E essa médica me fez o toque de um jeito super violento, uma mulher branca, portuguesa, e eu falei um palavrão, como boa brasileira, para descarregar. Eu estava muito chateada, me doeu muito. E ela falou, tinha que ser brasileira, essas barraqueiras, essas mais de morro. Aí fez toda aquela, sabe, começou a gritar comigo. Aí eu falei, eu não gritei com a senhora, eu gritei pelo que aconteceu e falei que você está fazendo comigo a violência obstétrica. Mas não falei assim, né? O que você está fazendo? Né? Eu tava nervosa. Porque além dela, tinham mais 7 estudantes dentro da sala e ela ficava repetindo que eu tinha escolhido aquele hospital porque eu quis. Eu estava recebendo um atendimento público em Portugal, eu devia me sentir agradecida e que todos aqueles jovens que estavam ali tinham o direito de me fazer o toque e que eu tinha que me calar. E eu falei, mas aqui na minha buceta, eu falei assim mesmo, me desculpa aí, galera. Eu falei, aqui ninguém bota a mão. Não haverá mais toque. Isso é um absurdo, a raquete brasileira, esses brasileiros, o que elas fazem, não deixam a gente trabalhar, é um absurdo. Foi nesse nível, São Francisco Xavier. Essa foi minha experiência de parto. Eu fiquei 5 dias lidando com essa enfermeira e com essa médica. E no dia que eu pari pelas mãos de um obstetra guineense. Que foi de uma gentileza, de uma delicadeza, de uma amorosidade, de um acolhimento, assim, dentro do mesmo hospital. Mãe, eu tô aqui conversando com a Carla. Oi? Tá um pouquinho que a gente já dorme juntas. Tá bom? Hoje tá um pouco tarde. Quero dormir, pai. Vai lá escovar o dente, então. Vai se preparando que eu já tô indo. Tá bom? Tem medo, mãe. Isso não tem graça. Isso não Eita, tem. desculpa, então. Ela faz as piadas e não quer que a gente ria, tá? Não. Eu acho que é isso que acontece. Eu, por exemplo, nunca fiz nenhuma reclamação, sabe, no hospital. Vai lá, por favor. Vai lá, por favor. Não faz assim. Não faz assim. Vai lá escovar os dentes. Tá. Mas eu só vou dormir com você depois que você escovar o dente. Vai lá. Tem que escovar, senão vai dar bichinho, tá bom? Vai lá, por favor. Vai lá. Vai rápido, Achante. Vai dar bichinho. É isso, a gente depois, quer dizer, tem que virar mãe, né? Depois de passar por uma situação super agressiva, super violenta, a gente sai da maternidade com o bebê no colo. Eu saí super certa de que eu ia fazer uma reclamação, de que eu ia, não sei o quê. Mas a gente vai sendo capturada, ainda tem toda a questão hormonal e toda a questão afetiva de ser mãe, longe do seu país, longe de sua família, longe de uma rede de apoio. Olha, mas você está me atrapalhando, você não está me ajudando. Quanto mais eu demorar aqui, quanto mais você me atrapalhar, mais vai demorar para a gente ir dormir. Aí como é que fica? Aí, Carla, aí nem sei mais o que eu tô. Que tu, depois disso tudo, ainda tem que lidar com a maternidade, o pós-parto, não é? Também. Com toda a questão, quer dizer, como uma mulher... Eu não sou uma mãe jovem, né? Assim, o meu corpo e minha cabeça
tá num nível diferente, eu tô fora do meu país, eu não estava cercada pela minha família, Sim. outros hábitos, outras questões, a própria questão da língua até hoje, por incrível que pareça, né, de comunicação, é assim, para mim ainda muito difícil. E eu sou de um centro de saúde aqui, tenho número de utente, passei por toda essa peregrinação para tirar a documentação, né, aqui em Portugal. Mas eu tenho uma médica de família que me atendeu na gravidez, que atende a mim, ao meu companheiro e a Chante, e que tem uma relação de muito respeito. Ela às vezes fala umas coisas muito estranhas, aí eu chamo ela Terra, né? Ajudo ela a reorganizar o que ela pergunta, porque tem umas coisas meio estranhas, que tem a ver com a questão racial, né? E com ser brasileira, como isso no imaginário português é tão forte, né? Assim, Tem uns produz. comentários aqui no chat que perguntando qual foi esse hospital que tu tivesse essa experiência assim tão chocante, não é? Porque apesar de a gente ouvir tantas histórias, mas cada história a gente nunca fica dizendo, é mais uma história, não. Toda história é chocante. Eu pari no São Francisco Xavier. Isso é muito doido. Eu tive várias boas recomendações de que lá tinha todo um trabalho de humanização, o máximo que desse do processo. Eu não tinha como criar uma estrutura de doula e de parir em casa, que era a minha grande vontade. Estava toda preparada para ter um parto normal. Não sei nem se eu estou usando o vocabulário correto de parto normal, né? Porque eu acho que tem já alguma diferenciação. Mas eu achei que eu ia parir pela, quer dizer, Vaginal, não é? não, achei que não ia tomar injeção, estava toda preparada para ser super. Mas, quer dizer, li muito sobre violência obstétrica para identificar, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer, né? Porque eu já morava em Portugal há 4 anos. E o meu corpo já viveu outras violências. Porque tu estava grávida e tu já estava se preparando para sofrer uma violência de alguma forma, não é? Então, assim, é algo que é assustador, porque como é que a pessoa está grávida, de vez de estar simplesmente curtindo o momento, ela tem que estar na cabeça se preparando para o pior, né? Assim, né? Para não sofrer. Então, ela já não vai relaxada, né? Ela já vai tensa, porque ela já tem que se preparar para se defender. Então, assim, é uma relação doentia, né, quase, entre profissional e mãe, né, que tá ali. Porque parece que é uma necessidade de dominar, né, daquele corpo, sair daquela mulher e ser um corpo médico, um É. corpo de estudo, como tu falasse, né, um monte de estudante. Então, é quase que uma obsessão, não é, pelo corpo da mulher, né, do corpo da mãe. Porque ainda tem isso, né? A gente está, quer dizer, eu estou em Portugal, eu passo pela experiência da gravidez, né? E tô e já com histórico de violências anteriores, sem ter vivenciado a gravidez. E quando a gente passa a ter um serzinho aqui dentro da barriga, a responsabilidade e o medo, né? Eu acho que triplica no nível que é consciente ou inconsciente, eu não sei. Mas porque o que eu vivenciei lá no São Francisco Xavier também foi uma questão que era... Eles me tratavam como se eu fosse uma pessoa muito ignorante. Muito ignorante. A partir do pressuposto que tu era assim, não... Eu não sabia, e por não saber, eu não merecia ser informada. Sim. Só que essa experiência de ser tratada como uma pessoa sem formação ou ignorante, isso eu já trazia na minha experiência como imigrante em Portugal, né? Não importa se eu vim aqui para fazer um doutorado, se eu tenho uma carreira como professora, se eu tenho artigos, se eu falo tal língua, não interessa. Tudo se apaga, né? Do seu corpo, né? Não importa se você está vestida,
quer dizer, se eu falar agora de roupa, vai até soar estranho, porque a galera que me conhece sabe que eu sou meio riponga, assim, boto mesmo umas sandálias, uns saiões, mas, quer dizer, até quando você né, dá uma emperequetada para dar uma aula, bota um salto, as pessoas não fazem isso, quer dizer, é uma experiência que eu trago desde o Brasil, elas olham corpo a cor do corpo. Aí quando você abre a boca e tem o sotaque, né? Porque eu tenho a impressão de que, apesar de estar aqui há 6 anos, eu ainda falo com sotaque brasileiro. Quando eu abro a boca, aí então que eu vou para um escalão assim de tratamento, de conhecimento, de formação ainda mais inferior, né? Então no hospital tinha isso. Eles foram me injetando, porque eu sei que é um direito da mãe que está em processo de parto saber o que estão me fazendo, que tipo de remédio. E eles tinham uma dificuldade extrema de me explicar o que estava acontecendo, que tipo de procedimentos eles estavam, porque eles partiam do pressuposto que eu não ia entender. Porque eu tenho lá, sei lá, para eles a cara de uma pessoa que não, que é burra, que não entende, que é desinformada, que é incompetente, tal, sei lá. E pelo que tu falasse, assim, na questão da enfermeira, né, que ficava lá fazendo aquele terrorismo, né, que é um terrorismo mental, não é? Ela fazia o que até a Carolina falou aqui, uma espécie de um racismo velado, não é? Tipo assim, talvez outra pessoa que estivesse do lado, que não sofre racismo, dissesse, ah, mas ela é tão carinhosa, não é? Então, aquela coisa da infantilização, que é tão comum, né? Porque o racismo, às vezes, somente na maternidade, ele tem duas facetas, né? Ou ele é muito agressivo, ou ele se manifesta a parte da infantilização, não é? Ai, aquela coisa de tratar como se fosse um bibelozinho, né? Tão bonita, tão não sei... Então, né? Tratar até com diminutivo, fala mãezinha, né? É, Aquela coisa. Então, tu sentiu, assim, um pouco mas eu tive essa desse tipo de... experiência. Eu fui comentar isso com uma pessoa da minha família, uma pessoa que não é racializada. Fui comentar como uma dor, só que essa é a questão, né? Não é permitido ter dor ou levar a ferro e fogo qualquer tipo de comentário. É esperado que você engula a seco, se isso virar um gânglio, uma doença, né, uma paranoia, um trauma, não interessa, engula, cale-se. Eu fui contar isso para uma pessoa muito, muito próxima, parente, não racializada, e essa pessoa riu e falou, ela estava brincando. Né? Uhum. Não, não é. Ela não estava brincando. Ainda mais eu estava ali numa situação... Porque é isso, essa enfermeira, que eu nunca vou esquecer a cara da filha da mãe, ela chegava numa delicadeza, isso era o mais violento, assim, sabe? E eu fiquei pensando também que formação é essa que se dá para os profissionais da saúde aqui, né? Verdade. É que tem uma formação, está no hospital público, um hospital escola, né? Uma carreira, porque eu fui perguntar para outra há quanto tempo ela trabalhava. E essa mulher, quer dizer, ainda trabalha com a lógica de que a humanidade está dividida por raças e que a mistura de raças gera um ser inferior com problemas, inclusive de formação, né? É quase assim, você é do cavalo com sei lá, com a mula, deu aí. Cruzamento, né? Aquela coisa de cruzamento. Aí olha o que é. Aí o resultado. Né? Não Sim. vai parir, querida. Não, seu útero é ruim. Me falava assim. Sim, sim. Não, na verdade, assim, isso não é nem. Ela misturou, né? Entre a velada e a explícita, né? Porque a pessoa falar para uma mulher que tá né, parindo, dizer que seu útero é ruim, isso para mim é explícito, né? Completamente explícito. Né? Então, realmente, infelizmente, Maíra, tu tivesse todas as possibilidades de experiência, né? Infelizmente. E a gente fica
assim, por mais que doa, né? Não sei como isso ainda mexe contigo até hoje, mas assim, a importância de compartilhar, né? Porque para que outras mulheres elas consigam, mesmo que não consigam impedir 100%, porque está numa situação completamente vulnerável naquele momento, mas consigam pelo menos dizer, olha, eu sei, eu tenho informação, não é, sobre o assunto, eu já escutei outras pessoas falando sobre o assunto. Eu sei, eu não sou ignorante, como vocês acham que eu sou, né? Eu tenho consciência, né? Então, acho que esses relatos, né, que é uma formação relatos, eles servem para isso, para poder um ajudar a outra mesmo, né, na hora do e não saber o que fazer, porque as coisas são tão absurdas que eu acho que na hora a gente até fica sem saber o que fazer, né? Sim, é. Eu tive muita sorte, porque através de um grupo de mães super plural, quer dizer, um super plural não, porque eu e Carolina talvez sejamos. Tem poucas mães negras nesse coletivo, mas com mulheres muito diferentes. Você vai ficar aqui comigo? Você me ajuda? Olha, a Carla tá prestando atenção no que eu tô falando. A Carla tem um bocadinho de gente ali só ouvindo. Mas vamos terminar, que a gente já vai dormir. Eu, graças a um coletivo que eu conheci, por acaso, alguém indicou uma amiga, não sei o quê, eu conheci Carolina e conheci a Kiara. A Kiara me levou para um trabalho, quer dizer, eu tive o contato com a Catarina, que é uma mulher branca portuguesa, e ela me convidou a fazer um trabalho artístico sobre a violência que eu vivi no hospital no meu processo de parto. Eu levei 2 anos para fazer o trabalho. Tão complicada era a questão. Né? Eu tenho um processo muito lento, isso é verdade, com a vida. E aqui está mais ainda, por causa dos deslocamentos todos. Esse não é seu. Esse, inclusive, é da tia Marcela, que talvez esteja até aí ouvindo a gente. E a gente não pode abrir, porque senão ela fica chateada. Mas eu consegui jogar a minha experiência numa pintura, num desenho, eu fiz uma fotografia e acabei um pouco... A minha taça verde, mãe. Pega. Acabei fazendo um trabalho que ficou bonito, assim, mas que foi muito difícil de fazer, sabe, Carla? Porque lá eu... Tem acesso a esse teu trabalho, assim, pra gente poder... Ele vai participar de uma exposição que eu vou informar vocês, porque eu já sei aonde é, mas eu não estou lembrando o nome. É perto de Lisboa, mas é fora. É uma galeria obstétrica, em que várias mulheres fizeram trabalhos sobre, só que eu acho que o meu é um dos poucos que tem a questão racial mencionada, né? É um pouco esse corpo partido ao meio, né? Que tá ali para gerar vida, gerar amor e vai sofrendo. Então, assim, não é surpreendente o que eu vivenciei. Talvez seja numa dor diferente, mas eu sou um corpo, como eu te disse, que desde que eu tenho essa idade, eu tenho a memória do racismo na minha vida. É muito triste descobrir que também no processo do parto eu tive essa experiência, mas eu acho que no mundo que eu vivo, na sociedade que eu vivo, especialmente Portugal, não poderia ter sido diferente. Isso pode machucar, sabia? É muito triste ouvir isso, né, Maíra? De saber que isso iria acontecer de alguma forma, né? Mesmo assim, mesmo não tendo certeza, mas o sentimento, né? E tudo isso te perpassa há tanto tempo, nos perpassa, né? Há tanto tempo que a gente parece que já tem a certeza que vai acontecer. E assim, é muito triste a gente, na verdade, ter essa certeza, não é? Não era pra gente ter certeza disso, na verdade, não é? Não era pra gente estar preparada para isso, não é? E pra gente finalizar, pra tu ir dormir, eu queria que tu falasse um pouco dessa... Tu tem uma filha menina, né? E aí a gente não sabe se ela vai querer ser mãe, é uma escolha que ela vai fazer na vida aí depois.
Mas tu já parou para pensar, assim, nessa relação da tua filha enquanto mulher, não é? Quando for, sei lá, se for o caso de ela querer ser, né? Que ela não é obrigada a querer ser. E aí tu já, algum momento já parou para pensar sobre isso? Eu dei uma pirada quando eu descobri que era menina. Porque eu estava esperando alguém que ia nascer com uma xoxota. Vamos botar nesses termos, assim, né? Deixa, mãe. Isso me deu um certo pavor. Mãe, deixa eu ver. Porque Mãe, foi deixa isso. eu ver. Eu tive... Ela. Deixa eu No ver. mundo em que vivemos, foi ter a certeza de que eu ia parir alguém que ia passar por alguma violência em algum momento. Sendo no Brasil ou em Portugal. Isso. E ela, que tem 3 anos, talvez não tenha memória, mas eu, como alguém que acompanho, e eu tive a oportunidade de ficar com a minha filha até ela entrar na creche com 2 anos e 6 meses. Então foram 2 anos e 6 Tá ouvindo as cachorradas aqui? Dá para ouvir daí? Dá pra meses. estar atrapalhando? É o coral, né? É assim, né? Cada um tem a tua menininha e tem uns cachorros aqui. Mas vamos lá. Quando ela... A Chante, em Portugal, ela é racializada desde que ela pôs o pé na rua. Desde bebê ela é racializada. Né? Assim. É clara demais para ser filha de pais negros. Ah, mas o cabelo. E tá escurecendo. E deixa eu ver aqui se tem uma marca de que vai escurecer, se vai ser branca ou se vai ser preta. É uma preocupação excessiva esse país tem em racializar as pessoas. Em colocá-las num determinado grupo. Então, deixa eu ver. Ixi, pior que isso aí mesmo, filha. É isso. Então, Oxe, como que chama aquele conceito que eu tô agora? Que até agora eu não recuperei a minha memória. Dizem que a mãe fica com memória fraca, pelo menos uns 2 anos. Né? Ela já vai fazer. Ela já fez 3, eu ainda tenho. A questão da interseccionalidade, ela é concreta. Quando você pensa mulher negra, e se ainda for pensar a questão de gênero, somada a isso, esse mundo, esse planetinha muito sacana, muito problemático para esses corpos. Ela já tem 2 somas reais, que é a questão racial. Ela não é uma criança branca, apesar de ser clara, ela não é uma criança branca. E ela é uma criança com corpo fisiológico, não sei como que eu falo isso, né, dessa nova discussão, né, de gênero e tal. Eu não quero ser aqui positiva, mas ela tem uma xoxota. E, quer dizer, é isso. Eu acho que desde que ela começou a balbuciar palavrinhas e algum entendimento sobre a vida, eu falo sobre cuidar do seu corpo. É muito pesado e muito bizarro ter certeza de que eu sou mãe de alguém que em algum momento passará por algum tipo de violência. É realmente bizarro, a palavra é essa mesmo, né? Botar aqui. Então é isso, Maíra. Eu não sei se tu queres falar mais alguma coisa, se tu quer acrescentar, pra gente não te ocupar muito mais aí na tua demanda. Afinal de contas, hoje era na perspectiva de uma mãe, né? Então estamos aí vivendo a maternidade junto contigo. O cenário completo. Foi, deu pra ilustrar 100%. Eu acho que é bacana quem está aqui acompanhando e quem está conhecendo o trabalho da Samane. Não sei se eu pronunciei certo, mas desse coletivo de vocês. É importantíssimo que esse questionário seja preenchido. Mulheres brancas, mulheres não brancas, quem está aí ouvindo, leve esse questionário para as mulheres racializadas que tiveram filho aqui em Portugal. Porque, apesar de a gente saber que o Estado tende a manipular dados, e apesar de saber que o próprio Estado português tem uma noção muito
assim, já evidente a respeito da quantidade e dos grupos que compõem a sua sociedade, né? É importante ter a produção de dados para a criação de políticas públicas, para que os grupos, as organizações sociais, os coletivos se organizem e esses grupos, esses corpos, né, que são violentados, que são alvo de violência sistemática e consciente, né, e culturalmente já embutida na lógica do que é a Portugalidade, que se expande para as suas ex-colônias de um modo muito complicado. É importante que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, assim, eu estou aqui à disposição. Eu confesso que eu preenchi o questionário quando chegou naquela pergunta de relatar, eu travei. Mas eu não travarei para sempre e logo vou enviar o meu questionário preenchido, mas é porque não é simples, não é. Mas mesmo para quem passou por essas violências, mesmo para nós, mulheres negras, que sabem como, quer dizer, a gente precisa relatar para que isso vire uma informação, para que a gente possa lutar por condições plenas de vida, né? E de segurança da saúde, enfim. Quer dizer, é muito bizarro. Isso, quer dizer, é interessante pensar no que está sendo produzido no Brasil, né? Porque há uma discussão bacana e super pertinente, super aprofundada a respeito da saúde da mulher negra, né? E é isso, saber que mulheres negras vão passar por algum tipo de violência. Quer dizer, as mulheres em Portugal passam por violência. Aqui há, porque também não se gera esse dado, né? O país é tão esquizofrênico que ele não quer cuidar das suas mulheres, que ele até reconhece como suas, né? Porque a gente está aqui pagando imposto, vivendo, trabalhando, mas não somos reconhecidas como parte da sociedade. Até com as suas, esse país, esse Estado é perverso. Que dirá com as que ele não, né, reconhece. Então, é força para esse trabalho, parabéns. E obrigada pelo convite, assim, eu fico super... Que agradece mais uma vez, né, pela disponibilidade, por estar aqui conversando, partilhando. Eu sei que é difícil. A gente imaginou, né, quando a gente estava elaborando aquilo tudo, a gente pensou, talvez essa pergunta as pessoas não respondam, porque é um momento de rememorar, não é uma coisa difícil. Mas, como tu falasse, né, quem puder, quem conseguir, né, o tempo de cada uma, realmente, é uma forma assim, talvez até um grito de revolta, assim, porque é a partir dessas informações que a gente vai poder bater na porta lá da galera que, de alguma forma, né, tem o poder da decisão e vai agir como controle social, né, como participação popular mesmo, para poder cobrar, né? Eu acho que a nossa função é agir como sociedade, né? Então, é mesmo de nos munir, nos juntar, nos unir para nos munir de informações para poder cobrar. Mas cobrar porque se a gente for cobrar só falando, muitas vezes a gente dita como as escandalosas, não é? As complexadas, como a gente sempre ouve, né? Mas quando a gente tem informação, é diferente, né? Uhum. Então, Isso é importantíssimo, gerar dados, nem que seja para nós mesmas, para a gente se organizar. nos fortalecer, não é? Também. O que está acontecendo, poder lutar por condições plenas e dignas, né? De tratamento, de saúde, sistema de saúde. A gente quer um sistema de saúde, né, público, universal, equitativo, integral em todo lugar do mundo, né? Eu acho que essa é a luta. Mesmo quem é da saúde, quem é profissional de saúde, quem não é profissional de saúde, quem é usuária, né, do sistema de saúde, seja ele de onde for. Né? O que todo mundo quer é que você tenha acesso a profissionais de saúde que vejam a mulher, né, no caso, né, o ser humano, mas a mulher como um ser que tem a sua particularidade, tem a sua
é visto como um ser humano integral, não é não visto só como um parto, né? Porque muitas vezes a mulher é vista como um parto. Naquele momento ela é vista como uma pessoa que tá só reproduzindo. Mas, na verdade, ela é uma mulher, não é? Então, ela deve ser vista na sua integralidade, né? Como na sua subjetividade. Eu acho que esse é o... Parece que é tão simples, mas, na verdade, eu acho que é tão difícil, não é? Parece, pra gente falando, seria óbvio, né? Mas parece que os profissionais de saúde isso ainda está longe. Então, uma das coisas que a gente também tem que reivindicar é na formação, né? Nas universidades. Eu acho que esse é um dos grandes entraves mesmo, e aí também uma forma de reivindicação, né? Então, são vários campos de atuação, e aí é isso. Vamos juntas fazer essa luta aí. Obrigada. Com certeza. Boa noite, bom soninho aí. Obrigada. Brasil, vocês estão aí num horário, ainda está mais cedo, ainda vai jantar. Obrigada, Carla. Beijo. E tamo junto. Ok? Obrigada. Beijinho. Tchau, obrigada a você. Eu nem vi os comentários aqui, olha. Deixa eu só aproveitando que ainda estou aqui para agradecer a quem participou, esqueci de agradecer. Todo mundo que teve aí, deixou comentários, eu tentei falar alguns, mas se não deu para todos, vão comentando, a gente vai tentar postar essa conversa. E olha, aí a gente comenta, vai conversando. tem uma doula, minha prima, Luciene, que é doula no Brasil. Ela tá aqui, ó, beijo prima. Ela tá aqui e a gente, à distância, já conseguiu, às vezes, trocar qualquer coisa, qualquer informação, porque é importante, né, as mulheres que estão aqui, que estão lá. Marcela tá aqui, a Ana, que acabou de ter neném lá no Canadá, que é interessante também pensar como uma mulher negra no Canadá, como é que foi a experiência. A gente é um grupinho pequeno, a galera tá saindo, mas é interessante, né, ver que a informação circula e que a gente pode, de alguma forma, ir se fortalecendo. Luciene, é muito interessante. Vou até passar para vocês diretamente o contato, e você que está aí no Brasil, Carla, porque ela está no processo de formação, dando formação, fazendo formação, se aprofundando, e tem todo um interesse em pensar a questão da mulher negra nesse processo. Eu tenho uma outra amiga que não está aqui, que é a Mariana, que também é do Brasil, também fez formação como doula, que fica o tempo todo me perguntando, mas e nós, mulheres negras, e outras formas de parto para mulheres negras que foram sendo apagadas por conta do pensamento eurocêntrico, do sistema de saúde cada vez mais sanitário, no sentido de tirar os afetos e outras formas de conhecimento. Há muita coisa para ser trocada. Marcos, que é homem, mas que está aqui, que também é uma presença importantíssima. Os homens estarem atentos ao que está acontecendo e a como, né, as mulheres são tratadas e como o racismo se estende para todas as esferas, né, para todos os campos onde a gente está vivendo acontece. Né? Isso é... Né? E essa galera aí se junta e vamos fortalecer essa rede. Podem, todo mundo, vamos... Qualquer lugar que a gente tiver, a gente pode fazer uma rede universal, uma rede global, né? De todos, quanto mais lugares a gente puder discutir, melhor, porque a gente só se fortalece e só dá mais subsídios, né, para toda a temática. Então, fala para essa galera, se alguém, quem estiver por aí estiver ouvindo, e quem já saiu ou tiver outras pessoas, vamos aparecer mesmo, assim, né? Vamos chamar a atenção, mostrar nossa cara. Sim. Obrigada, viu, Carla? Eu agora vou me retirar. Mando um beijo para todo mundo. Vou pôr essa senhora para dormir, que a hora dela passou, já faz hora. Já faz hora que essa senhora tinha que estar na cama. Mas Tá bom, muito obrigada. Foi bem bacana participar, tá bom? Um beijo. Obrigada a você. Beijo. Beijo. Ai, que saudade do Brasil.